Mateus 27. Vinda a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo juntamente se aconselharam contra Jesus para o matarem. E o levaram amarrado e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que havia traído, ao ver que Jesus já estava condenado, devolveu, sentindo remorso, as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos. E disse: Pequei, traindo sangue inocente. Porém, eles disseram: Que nos interessa? Isso é problema teu. Então, ele lançou as moedas de prata no templo, saiu e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes tomaram as moedas de prata e disseram: Não é lícito pô-las no tesouro das ofertas, pois isto é preço de sangue. Então, juntamente se aconselharam e compraram com elas o campo do oleiro, para ser cemitério dos estrangeiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado Campo de Sangue até hoje. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: Tomaram as 30 moedas de prata, preço avaliado pelos filhos de Israel, o qual eles avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, conforme o que o Senhor me mandou. Jesus esteve diante do governador, e o governador lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. E sendo ele acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Pilatos então lhe disse: Não ouves quantas coisas estão testemunhando contra ti? Mas Jesus não lhe respondeu uma só palavra, de maneira que o governador ficou muito maravilhado. Na festa do governador, costumava soltar um preso ao povo, qualquer um que quisessem. E tinha então um preso, bem conhecido, chamado Barrabás. Quando, pois, se juntaram, Pilatos lhes perguntou: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, que é chamado Cristo? Pois ele sabia que foi por inveja que o entregaram. E enquanto ele estava sentado no assento de juiz, sua mulher lhe enviou a seguinte mensagem: Nada faças com aquele justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a pedirem Barrabás e a exigirem a morte de Jesus. O governador lhes perguntou: Qual destes dois quereis que vos solte? E responderam: Barrabás. Pilatos lhes disse: Que pois farei de Jesus, que é chamado Cristo? Todos lhe disseram: Seja crucificado. E o governador perguntou: Ora, que mal ele fez? Porém gritavam mais: Seja crucificado. Quando, pois, Pilatos viu que nada adiantava, em vez disso se fazia mais tumulto, ele pegou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é vossa. E todo o povo respondeu: O sangue dele venha sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, enquanto lhe mandou açoitar Jesus, e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus consigo ao pretório. Ajuntaram-se a ele toda a unidade militar. Eles o despiram e cobriram com um manto vermelho. E depois de tecerem uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça e uma cana em sua mão direita. Em seguida, puseram-se de joelhos diante dele, zombando-o, e diziam: Felicitações, Rei dos Judeus. E cuspiram nele, tomaram a cana e deram-lhe golpes na cabeça. Depois de terem-o zombado, despiram-lhe a capa, vestiram-no com suas roupas e o levaram para crucificar.
Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, por nome Simão, e obrigaram-no a levar a cruz. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, e depois de provar, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram suas roupas, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si minhas roupas, e sobre minha túnica lançaram sortes. Então se sentaram, e ali o vigiavam, e puseram por cima de sua cabeça sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, balançando suas cabeças e dizendo: Tu que derrubas o templo e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os chefes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarnecendo dele, diziam: Salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se lhe quer bem. Pois disse: Sou filho de Deus. E os ladrões que estavam crucificados com ele também lhe insultavam. Desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, Jesus gritou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, quando ouviram, disseram: Ele está chamando Elias. Logo um deles correu e tomou uma esponja. Então a encheu de vinagre, colocou-a em uma cana e lhe dava de beber. Porém os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus gritou outra vez em alta voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de cima até embaixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. E depois de ressuscitarem, saíram dos sepulcros, vieram à santa cidade e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, ao verem o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram muito medo e disseram: Verdadeiramente ele era filho de Deus. Muitas mulheres que desde a Galileia haviam seguido Jesus e o serviam, estavam ali olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E chegado o entardecer, veio um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E chegou a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. José tomou o corpo e o envolveu em um lençol limpo de linho fino, e o pôs em um sepulcro novo que tinha escavado numa rocha. Em seguida rolou uma grande pedra à porta do sepulcro e foi embora. E ali estavam Maria Madalena e a outra Maria, sentadas de frente ao sepulcro. No dia seguinte, que é o depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Senhor, nos lembramos que aquele enganador, enquanto ainda vivia, disse: Depois de 3 dias serei ressuscitado. Portanto, manda que o sepulcro esteja em segurança até o 3º dia, para que não aconteça dos seus discípulos virem de noite e o furtem, e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. E assim o último engano será pior que o primeiro. Pilatos lhes disse: Vós tendes uma guarda,
e de fazer segurança como o entendeis. E eles se foram, e fizeram segurança no sepulcro com a guarda, selando a pedra.